Olá, sou Dani Espadoto. Sou artista e doutoranda e há alguns anos venho pesquisando no Museu de Imagens do Inconsciente, assim como em importantes coleções voltadas para a arte e saúde mental, dentre elas a coleção Prinzhorn na Alemanha, a coleção de arte bruta iniciada por Jean Dubuffet em Lausanne e a coleção de arte bruta do Centre Pompidou na França. Minha pesquisa é sobre a poética esquizo. Mas o que é isso, vocês devem se perguntar. Chamo poética esquizo o conjunto de elementos e procedimentos que emergem dos modos como a pessoa esquizo percebe, é afetada, pensa e produz linguagem na medida em que navega por momentos de causa e composição. Esse navegar não é simples, mas força a pessoa esquizo a pensar e a criar seus próprios sistemas de orientação, de ancoragem, de linguagem, na medida em que para ela nada é dado. Ou seja, ela vive uma espécie de reencontro fundamental com o mundo, onde uma porção de coisa precisa ser criada, assim como seus trabalhos artísticos. A pesquisa tem mostrado também que muitas das características e qualidades deste modo de pensar estão impregnadas em nossa sociedade e cultura ocidental, instaurando uma espécie de estímulo esquizofrênico, seja na interface entre os cidadãos e algumas instituições, seja na cultura digital, cada vez mais imbricada na experiência cognitiva da humanidade. Por ora, apresentarei o trabalho que venho desenvolvendo com os prontuários de mulheres esquizos do início do século XX, os quais pesquisei no Centro de Documentação e Memória do Instituto Municipal Nise da Silveira. Como artista, eu não tinha um recorte preciso sobre quais informações buscar nesses documentos, mas a curiosidade por saber se outras mulheres esquizos deliravam como eu me levou até os prontuários. Me impressionou a arbitrariedade flagrante do saber médico daquela época, em que os mesmos sintomas indicavam diagnósticos diversos a depender do juízo de cada profissional da saúde. Tais documentos parecem fichas criminais, denotando que o sofrimento mental num dado momento da modernidade equivaleu a crime de desajuste às normas e condutas morais, bem como desarranjo frente aos padrões de normalidade e racionalidade. Nesses documentos, a fotografia forense é usada pela psiquiatria para documentar o desarranjo na loucura. No entanto, proponho questionar até que ponto essa mesma fotografia corroborou com a fabricação da loucura através da exploração violenta e espetacular da experiência do sofrimento e da dor. Enquadrada pelo formato técnico, a afeição sofrida das mulheres, notadamente pobres e em sua maioria negras, ainda guarda alguma dignidade na diversidade, uma espécie de resiliência que é desenvolvida na dor, como quem busca um cúmplice para compartilhar uma delicadeza em meio ao desalento e como afirmação de que, apesar de tudo, ainda estamos vivos. Para o esquizo, o gesto de ver e ser visto é preponderante, seja na paranoia com a sensação de constante vigilância, seja principalmente com a capacidade de visionar, aquela que o poder médico denomina delírio, mas que pode ser interpretada como a capacidade de ver além do visível equalizado pela faculdade da percepção, que sabe-se recorta do mundo aquilo que a consciência julga fará a vida perseverar. Os esquizos não possuem a percepção equalizada para realizar a fragmentação do real como uma pessoa normal, mas percebem pelo inconsciente. Não fragmentam o mundo, mas o envolvem. A percepção pelo inconsciente joga a pessoa num mundo super iluminado, como se a vida contemporânea já não o fosse suficientemente. Assim, os mínimos estímulos atingem seu corpo como flechas, rasgando-o e colocando em contato imediato interioridade e exterioridade, carne e mundo. As pesquisas seguiam quando então encontrei nos prontuários o item chamado Inspeção Geral, destinado à descrição da aparência das pessoas. Para minha surpresa, em alguns dos documentos,
a descrição de gestos expressivos, o que em seu conjunto compõe uma espécie de partitura de dança. Entendo esses gestos como um ato insurrecional dessas mulheres, desvelando a arbitrariedade do saber psiquiátrico do começo do século XX. Digo isso baseando-me nas reflexões de Gigi Huberman sobre a experiência performática de Charcot com as mulheres por ele diagnosticadas histéricas, as quais foram fotografadas num estúdio espaço cênico montado dentro da clínica Salpêtrière. E também porque sabe-se que, ao sentir-se observada, a pessoa equaliza seu comportamento, princípio do biopoder e das técnicas de governamentalidade. Finalmente, os prontuários indicavam a recorrência do termo desorientada no espaço e no tempo. Para quem gosta de astronomia como eu, tal informação pareceu-me relevante, pois ao longo do mestrado utilizei o modelo do buraco negro e sua deformação na malha espaço-temporal para tratar da singularidade esquizo. Ao buscar uma explicação para tal fenômeno em bibliografia sobre os estudos da mente, verifiquei que as noções de espaço e tempo que embasam tais diagnósticos foram formuladas especialmente entre os séculos XVII e XVIII por Newton e Kant, respectivamente. Enquanto para Newton o tempo é entidade real e objetiva independente da existência humana, Kant admite que o tempo possui dimensão subjetiva, considerando-o categoria do conhecimento. Com esses dois pensadores, inaugura-se na história da psicopatologia a diferenciação entre tempo objetivo e tempo subjetivo, e instaura-se a noção de normalidade da experiência temporal, associando a fluência entre acontecimentos externos às dimensões subjetivas, reforçando as noções de passado, presente e futuro. Assim, qualquer sensação de falta de sincronia entre essas duas categorias de tempo denota uma possível patologia. O mesmo se passa com a entidade espacial. É sabido que a noção de horizonte e perspectiva são importantes marcadores que orientam o pensamento e a razão moderna ocidental. Portanto, a relação figura-fundo demarca as fronteiras entre o espaço corpóreo e o mundo exterior, assim como o ponto de vista representa a posição do sujeito no mundo. Por sua vez, o espaço e o tempo vividos pela pessoa esquizo são entidades imantadas pelo sensível e pelos afetos, e difere, portanto, do modelo cartesiano, pois emaranha espaço concreto e abstrato, criando outras linhas de forças entre eles. Louis Sachs, ao comparar algumas características da esquizofrenia ao modernismo nas artes e literatura, diz que a experiência espacial esquizo, assim como a literatura moderna, nega a linearidade espaço-temporal em favor de uma imagem poética que apresenta simultaneamente um complexo emocional e intelectual. A experiência espacial esquizo é, portanto, menos associada a uma limitação do que a uma expansão, contrariando as apostas fenomenológicas. É como flutuar pelo espaço sideral sem os conhecidos pontos de ancoragem e orientação, e estar emaranhado na inseparabilidade deformante da função espaço-tempo, que amalgama a concretude dos corpos à força de abstração do pensamento. Dito isso, um sistema que tem Sol e Lua como marcadores do espaço-tempo permite à pessoa da esquizofrenia romper definitivamente com o tempo cronológico da produção e da utilidade e conectar-se ao tempo cosmológico da Terra, para assim navegar desterritorialização e reterritorialização, compondo o conhecimento com razão e loucura, luz e escuridão, e enovelando a linguagem crítica, a linguagem poética.